Olá, turma, como é que estão? Nós retornando para nossas aulas de Química Orgânica. Hoje a gente vai falar de classificação dos carbonos e forma de representação dos carbonos nas cadeias orgânicas, tá bom? Os carbonos podem ser classificados em primário, secundário e terciário. E é muito simples. O carbono primário vai estar ligado a um outro carbono ou a nenhum outro carbono. Por exemplo, o metano. O metano está ligado somente a hidrogênios, então ele é um carbono primário. Ou então, o etano. A gente pode ver que esses dois carbonos, o primeiro carbono está ligado somente a um carbono, como o segundo carbono também só está ligado a um outro carbono. Então, eles são carbonos primários. O carbono secundário, como o próprio nome sugere, está ligado a dois outros carbonos. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o propano. O carbono do meio, olha gente, presta atenção, ele está ligado a dois outros carbonos. Então ele é um carbono secundário. Já o carbono que está nas pontas são carbonos primários. Por quê? Porque está ligado a apenas um outro carbono. Já o carbono terciário, como o próprio nome sugere, ele está ligado a três carbonos. Como a gente pode pegar aqui como exemplo esta molécula. Olha só o carbono do meio. Ele é um carbono que está ligado a outros três carbonos. E quando o carbono está ligado a quatro outros carbonos, a gente chama de quaternário, tá bom? Primário, um carbono nenhum. Secundário, dois carbonos. Terciário, ligado a três carbonos. E quaternário, ligado a quatro carbonos. A gente não vai ter nenhum penta ali, porque o carbono só pode fazer até quatro ligações. E para usar mais exemplos, nós vamos para o quadro, tá bom? E lá a gente vai ver formas de representação do carbono, que a gente vai aproveitar e ver um segundo assunto ainda nesse vídeo, que nós temos a forma estrutural simplificada e a forma em linhas. Vamos lá, gente? Olá, gente, retornamos agora para o quadro. Aqui nesse quadro a gente vai ver exemplos de representação estrutural simplificada e estrutura de linhas, completindo também com o som da rua. Vamos fazer essa aula de química orgânica aqui no quadro, tá bom? Além de falar desses três tipos de estrutura, vamos falar também de carbono primário, secundário e terciário, que é um assunto muito fácil. Vamos colocar aqui nossa primeira molécula. Eu vou representar ela com 4 carbonos, tá bom? Eu vou colocar aqui minhas ligações. Gente, quando se apresenta uma molécula desta maneira, a gente sabe que o carbono está incompleto. Cada carbono pode fazer até 4 ligações. Então a gente vai completar aqui com hidrogênios. Então quando aparece essa situação, aqui é um buteno, tá bom? Porque tem 4 carbonos e uma dupla ligação. Então aqui, esse carbono, ele tem 2 ligações, faltam 2 para completar 4. Já esse outro carbono tem 1, 2, 3 ligações, então falta mais uma para completar a 4ª ligação. Já esse outro carbono já tem 2 ligações, vamos completar com mais 2. E o último só tem uma, vamos completar com mais 3 ligações. Nestes espaços. Agora, gente, vamos completar com os hidrogênios. Onde tiver uma ligação aqui, ó, que a gente completou, a gente completa com hidrogênios, tá bom? Que é um átomo também abundante na química orgânica. Pronto. Essa é a forma estrutural. Sim, professor. Então, como seria a estrutural simplificada? Essa coluna central de carbonos, ela permanece. O primeiro carbono fazendo ligação com o segundo carbono, o segundo fazendo a ligação com o terceiro, e o terceiro fazendo uma dupla ligação com o 4º carbono. Tá bom, gente? Neste momento, a gente não vai abrir essas ligações simples com hidrogênio. A gente vai apenas saber quantos hidrogênios tem ligado a cada carbono. O primeiro carbono está ligado a 3 hidrogênios, então a gente vai colocar H3. Como se fosse aquela
aquele símbolo da molécula, tá bom? CH4, nesse caso CH3. O segundo carbono está ligado a 2 hidrogênios, então CH2. O terceiro carbono está ligado a apenas um, então CH. Eu não preciso colocar o número 1 aqui. E o último carbono está ligado a 2 hidrogênios, então vai ser CH2. Essa é a forma estrutural simplificada. E a gente ainda tem a estrutura de linhas, que tanto a gente pode representar ela desta forma, que é uma forma que a gente encontra muito em livros. Olha só, eu tenho 1, 2, 3 carbonos, 4 carbonos. Aqui eu também tenho que ter 4 carbonos. Cada carbono fazendo ligação simples, a gente mantém a ligação simples. Nessa última ligação aqui é uma dupla, então a gente deixa um traço e o segundo traço representa a dupla ligação. Essa aqui é a estrutura de linha. A estrutura de linha pode vir diferente. Ao invés de eu designar aqui o carbono com C, o carbono pode vir representado com uma bolinha preta. Aonde tem um carbono, eu represento com a bolinha preta. Olha só, 4 carbonos, 4 bolinhas, sendo que nessa última ligação aqui é uma dupla ligação. Então isso aqui é a estrutura de linhas, tá bom, gente? Antes de passar para o segundo exemplo, eu quero mostrar para vocês o seguinte, sobre carbono primário, secundário e terciário. Vamos usar aqui este exemplo do estrutural. Esse carbono aqui, ele é primário, secundário, terciário ou quaternário? Primeira coisa, primário, ou ele não está ligado a carbono, ou está ligado a apenas um carbono. Então, esse carbono daqui está ligado a apenas um carbono. Então, esse carbono daqui é um carbono primário. Já esse segundo carbono está ligado a outros 2 carbonos. Mas, professor, também está fazendo ligação com o hidrogênio. Nós não contamos. Para designar se ele é primário ou secundário, tem que ter relação com outros carbonos. Então, o segundo carbono é um carbono secundário, porque ele está ligado a outros 2 carbonos. O terceiro carbono também é secundário. Por quê? Porque ele está ligado a outros 2. Se ele tivesse ligado a 3, seria terciário. E a 4 carbonos, quaternário. O último está ligado a apenas um. Mas, professor, tem uma dupla ligação. Não importa. A questão de ser primário está ligado a quantos carbonos ele está fazendo ligação. Ele está fazendo ligação com apenas um. Então, ele é primário. Tá bom, gente? Agora a gente vai aqui para um outro exemplo, para a gente finalizar. Eu vou fazer um exemplo maior aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3. Vou colocar um oxigênio aqui no meio. 4, 5 carbonos com um oxigênio no meio. Eu vou fazer uma ligação simples, uma ligação tripla nesse. Vou colocar uma ligação simples com oxigênio, ligação simples com oxigênio. O oxigênio só pode fazer 2 ligações. Esse carbono também uma ligação simples. E agora eu vou completar ele com os hidrogênios. Esse daqui ainda faltam 3. Esse daqui tem 2 ligações. Faltam 2 para completar 4. O oxigênio está completo. Esse carbono já tem 3 ligações. Com essa, 4. Não preciso colocar hidrogênio. Já esse aqui também tem 3 ligações. Com esse, uma ligação. Não precisa. E esse último tem apenas uma ligação. Então, o que é que eu vou fazer com esse último aqui? Eu vou colocar as outras 3 que está faltando. Vamos agora completar com hidrogênio. Eu vou colocar hidrogênio onde está faltando átomos. Olha só. Completei. Agora eu vou fazer a estrutural simplificada. Na estrutural simplificada, eu vou manter a estrutura central, carbono, tripla ligação, carbono, ligação com oxigênio, ligação com mais um carbono, mais uma ligação com o último carbono. Agora, gente, eu vou contar quantos hidrogênios tem cada carbono. Esse carbono aqui tem 3 hidrogênios, então H3. Esse não tem, o oxigênio não tem, o próximo carbono tem 2 ligações com hidrogênios, então 2 hidrogênios, H2
E esse último aqui, 3, H3, CH3. Essa é a nossa forma simplificada. E agora vamos para a nossa estrutura de linha. Na nossa estrutura de linha, eu vou usar esse exemplo com as bolinhas pretas para a gente ir acostumando. Eu vou fazer uma estrutura em zigue-zague, tá bom? Começando com o primeiro carbono. Primeiro carbono, ligação simples com o segundo carbono. Ligação tripla com o terceiro carbono. Então, ligação tripla. Segunda, terceira ligação. Agora eu vou para fazer uma ligação com o oxigênio. O oxigênio eu coloco o O para diferenciar e saber que aqui é um oxigênio. Aqui eu puxo uma outra ligação simples com o próximo carbono. Bolinha para ele. E agora eu subo mais uma ligação simples com o nosso último carbono. Tá bom, gente? Essa molécula é igual a essa, que é igual a essa. Tá bom? Ainda pode aparecer essa situação aqui. Eu vou puxar o traço, aonde ao invés da gente colocar as bolinhas, nós vamos ter somente os traços. Olha só. Aqui nessa ponta seria um carbono, nessa outra, outro carbono. Mais um carbono. Aqui seria o oxigênio. Aí eu desço para o meu quarto carbono da molécula. E, por último, o quinto. Então, aqui, gente, ó, faltou o quê? A minha ligação tripla. Tracinho, tracinho. Aqui está subentendido que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá bom? Usando esse exemplo aqui, quem é carbono primário, secundário e terciário para a gente finalizar? Esse daqui é um carbono primário. Por quê? Porque faz ligação apenas com outro carbono. E esse outro carbono aqui, professor, é um secundário, porque ele faz ligação com 2 carbonos. Então significa que essa ligação tripla aqui, ela não vai influenciar para a gente denominar se ele vai ser secundário, tá bom? Apesar que um carbono que faz uma ligação tripla, ou ele é primário, ou ele é secundário, porque ele já gastou 3 ligações apenas com um carbono. Esse outro carbono aqui, ele vai ser primário, porque ele faz ligação apenas com esse outro carbono. Essa outra ligação é com oxigênio, então ele não conta. Ele é café com leite nessa situação aqui. Esse próximo carbono, ele faz também apenas uma ligação com carbono, com este daqui. Este daqui, então, é um oxigênio. E esse último também, ele é primário. Bom? Ok, gente? Uma situação onde um carbono seria terciário seria essa. E ainda a gente teria uma situação onde o carbono poderia ser quaternário, que, por exemplo, seria aqui. Esse carbono aqui seria, por exemplo, terciário, porque ele tem 1, 2, 3 carbonos ligados a ele. E esse daqui seria quaternário, porque ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E é isso aí. Nos vemos na próxima aula, tá bom, gente? Se inscreva no canal. Próxima aula a gente vai falar de cadeias abertas, fechadas e seus conceitos.